investidor estrangeiro, quem é que acredita hoje, quem conta com o valor de face um número de superávit primário, por exemplo? Que eu saiba hoje ninguém, né? Isso, o superávit primário é um conceito, enfim, muito claro. Você pega a receita menos despesa não financeira. Então, assim, nesse debate é bom ficar claro o seguinte, que o governo tem todo o direito de gastar, mas também para a sociedade é importante saber de forma muito clara e transparente qual é o custo dos programas, qual é o custo, enfim, da expansão das despesas públicas. E isso ficou tudo muito embaralhado, tudo ficou, enfim, muito confuso, a ponto de, como você bem falou, hoje nem o setor privado, aqui no Brasil, nem tampouco investidores de fora, confiam mais no dado superávit primário. Cada um calcula o seu, cada um faz a correção. Eu tenho visto isso, porque quando eu ligo para algum banco, alguma consultoria, algum instituto de pesquisa, eu pergunto para eles com que número de déficit primário vocês estão trabalhando. Aí falam 1,7, 1,5, nunca é o que o governo está dizendo, né? E eles fazem tantos descontos e cada dia eles criam novos descontos, né? E você, o que você tem sentido nos seus interlocutores em relação a esses números do governo? Alguém acredita? Exatamente, eu não sei a quem o governo pretende enganar, a quem ele pensa estar enganando. Veja só, se nós estivermos levando em consideração, por exemplo, um fundo, um grupo de investimentos, como o BlackRock, por exemplo, que tem 4 trilhões, né, que lida com 4 trilhões de dólares, né, que tem 10 mil funcionários, está nas principais capitais do mundo. Eu digo o seguinte, será que eles não se interessam minuciosamente pela economia brasileira? Evidentemente que sim. Então, nessas conversas que eu acho que mantém, mas com o senhor também, as perguntas já são muito claras em relação a essas mágicas, né? Quer dizer, o quanto de dividendos das estatais o governo está recolhendo e quanto isso está relacionado ao superávit, né? Como seria o superávit sem essas mágicas que o governo costuma fazer, sem os abatimentos? Como é que seria a inflação se os preços administrados não tivessem represado, se você não tivesse represando o preço da energia elétrica, das tarifas urbanas, enfim, dos pedágios? E quanto é que vai impactar, né, o fato da desvalorização cambial agora na inflação? Enfim, quer dizer, como é que estão os investimentos públicos, inclusive sem Minha Casa Minha Vida? Qual é o custo disso em termos de credibilidade do país? Isso é um custo muito alto, porque um investidor, quando ele tem desconfiança, enfim, de coisas como de dados macroeconômicos básicos, ele cada vez exige, por exemplo, enfim, para compensar essa desconfiança maior, uma taxa interna de retorno maior. Então, enfim, é contrário do que o governo quer. Quer dizer, se o governo, se os investidores não acreditam muito, enfim, na trajetória das contas públicas, no conceito de dívida líquida, enfim, acham que tem um bocado de gasto escondido que eventualmente vai aparecer nos próximos governos, os investidores começam, enfim, começam a exigir taxa interna de retorno maior para o investimento, né? Isso também começa a pesar, enfim, nas agências de classificação de risco, né? Isso começa a causar incerteza. Eles têm feito alertas, né? As agências, né? Exatamente. Uma até colocou o Brasil em perspectiva negativa. Agora, teve mudanças recentes nos últimos dias sobre quem é que vai calcular o que é desoneração para entrar no desconto do superávit primário. E aí passou a ser não o tesouro, mas a receita. O que significa isso na sua vida? Assim, para mim, são debates que não tem nenhum sentido. Quer dizer, faz a desoneração, o governo quer fazer a desoneração, quer incentivar a economia, faz a desoneração e entrega o superávit primário menor, de forma muito clara. Agora, você ficar discutindo, esse investimento eu vou descontar do primário, essa desoneração tributária temporária eu vou descontar do resultado primário. Não, o negócio do desconto da desoneração eu acho mais esquisito ainda. Porque se descontar investimento, ok, tá bom, você desconta, não diz que é despesa, tá bom. Agora, a desoneração significa que você não recebeu o dinheiro, como é que você desconta? Claro. É como se você inventa que você recebeu, é isso? Não tenho nenhuma ideia, assim, mas é uma coisa maluca. A gente deveria estar preocupado com coisas muito mais importantes. O que é que está travando o investimento público? Vale lembrar o seguinte, a gente está numa economia com a renda per capita no Brasil é $10.500, a gente tem uma carga tributária de 36% do PIB, que para o nosso nível de desenvolvimento é a maior do mundo. A gente tem carga tributária, enfim, de país desenvolvido e serviço público de país, enfim, de desenvolvimento. E tem déficit nominal. Tem déficit nominal e outra. O investimento público nesse país hoje, o investimento público do governo federal é 1,1 do PIB. Em 2002 era isso. O investimento público do setor público total, governo municipal, estadual, federal, é 2.000% do PIB. Meados da década de 90 era isso também. Então, assim, a carga tributária nesse país, que meados da década de 90 era 25% do PIB, aumentou brutalmente para 36% do PIB. O investimento público hoje é o mesmo que era em meados dos anos 90. E aí, Gil, quer dizer,
dizer, além de ficar parado, o investimento, como ele está dizendo, não cresce com o percentual do PIB, né? O governo investe bem, ele escolhe bem onde colocar o dinheiro. Eu acho que o governo investe mal, porque, na Dá um realidade, exemplo, por exemplo, assim. nós estamos agora vendo essa questão do trem-bala, né? Está na ordem do dia na semana. O trem-bala vai custar cerca de 38 bilhões, lá vem dinheiro do BNDES de novo, né? Mas se nós compararmos, por exemplo, quer dizer, com o que o Brasil gastou em 10 anos com saneamento urbano e rural. Quer dizer, então, em 10 anos, num país em que só metade das residências possuem um sistema de coleta de esgoto, nós gastamos 9,8 bilhões. O trem-bala custou 38. Quer dizer, os 7 bilhões, 7,1 bilhões que nós gastamos nos estádios padrão FIFA em um ano e meio, né, nós podemos comparar, por exemplo, com a transposição do Rio São Francisco, que pretende minimizar o problema da seca do Nordeste, uma obra histórica. Né? Então, na transposição Mas de a São Francisco, transposição parou no meio do caminho. pois é, Morreu. a transposição ela foi reacelerada, digamos assim, porque desde Dom Pedro II já falava da transposição de São Francisco. Mas então, em 2005, ela foi retomada, digamos assim, com todos os problemas que já existiam e que continuaram existindo. Mas de 2005 até agora, julho de 2013, nós gastamos na transposição de São Francisco 4,2 bilhões. Quer dizer, enquanto isso, gastamos 7,1 bilhões nos estádios padrão FIFA. Então, eu acho que essas opções elas precisam ser muito melhor discutidas no Congresso Nacional. Elas precisam não ser apenas opções políticas, né? Na verdade, elas têm que ser discutidas para quem pretende aplicar melhor o pouco que nós aplicamos em investimento público. E você acha que está havendo um relacionamento da lei de responsabilidade fiscal? Por exemplo, agora acabaram de permitir que estados e municípios inadimplentes continuem recebendo parcelas do que eles, de repasses que eles têm a receber. A lei de responsabilidade fiscal disse não. Ficou inadimplente, suspende o repasse. Exatamente. E agora disse assim, não, vamos manter o repasse mesmo com a inadimplência. Então, aos poucos, a sensação que eu tenho é que a lei de responsabilidade fiscal, eles não têm coragem de revogar, eles vão comendo pelas bordas. Exatamente, sobretudo nas vésperas do ano eleitoral. Né? Por exemplo, essa questão do repasse eu acho absurdo. Me lembro de estar no Ministério e ali olhar sistematicamente, não só na assinatura dos contratos, mas também a cada ordem bancária que se fosse emitir, a cada empenho. Isso nós olhávamos a situação do município. Quer dizer, isso que agora foi autorizado, aliás, na verdade, pela LDO 2013, mas também uma portaria do Ministério, digamos, ratificou, né? De você poder só olhar se o município está ou não com a regularidade na hora, no momento da celebração do contrato. O que vai acontecer é o seguinte, eles vão criar, inclusive a expressão para isso já existe, né? Dentro da esplanada, que é criar uma janela para que você então possa fazer o contrato e depois ele vai continuar inadimplente. Então, a meu ver, isso abre uma brecha enorme, né, e grave em termos da lei de responsabilidade fiscal. Isso me parece extremamente grave. Claro que a LDO foi a primeira concordância, mas depois agora uma portaria do Ministério ratificou. A própria Controladoria Geral da União, quer dizer, não teve, digamos assim, até a coragem de dizer que isso feria a responsabilidade fiscal, que, ao meu ver, acontece. Agora, o negócio do BNDES, né? O BNDES pega esse dinheiro e empresta a juros subsidiados, né? Ele empresta a um valor menor do que o Tesouro se endividou para emprestar para ele. Né? Então, tem um subsídio aí. Mas esse subsídio não é explicitado. O único que é explicitado é aquele que é para equalização de juros de taxas bem menores, não é isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse um pouco o tamanho do que não está explicitado e o que está acontecendo com o que é explicitado. Miriam, teoricamente, o que é explicitado, que deveria ser transparente, a gente não sabe o tamanho dessa conta. Eu vou dar um exemplo muito específico. Quando você pega a contabilidade do governo, o governo fala lá, tem escrito em resto a pagar, uma linguagem que fala, eu tenho esse dinheiro para pagar, estou devendo e ainda não paguei. Eu estou devendo, nessa contabilidade do governo, ele fala que está devendo a título de equalização de juros ao BNDES 6,3 bilhões de reais. No balanço do BNDES fala, eu tenho a receber do governo a título de equalização de juros 12 bilhões de reais. No final do... Ele não consegue dizer, nem se entendeu. E isso aí é só aqueles empréstimos que isso é só uma parte do subsídio, é só a equalização de juros, por exemplo. O BNDES deve ao Tesouro TJLP. Para o BNDES emprestar, de quem tem que colocar um spread para se remunerar enfim, o serviço dele e o risco. Né? Então, mas aí é só os empréstimos tipo Finame, máquinas, equipamentos, que ele empresta 3, uma coisa assim, né? Isso. Mas o subsídio que está embutido nos empréstimos que ele faz, a TJLP mais um, que mesmo assim é abaixo do que o Tesouro pagou, isso aí não tem um lugar onde o contribuinte possa saber, olha, para que o BNDES
doutor, gastando isso. Isso não tem. Não tem, e se você encontra em um relatório como é feito pelo TCE, pelo Tribunal de Contas da União, e o critério que é muito outro. Se você fizer uma conta assim, muito simples, o total do empréstimo hoje é 438 bilhões, no ano passado era 400 bilhões. O total que foram emprestados a BNDES, Caixa, fontes públicas. O custo médio de endividamento do Tesouro em 2012 foi em torno de 10% ao ano, o custo médio de endividamento. A taxa de juros que ele emprestou para os bancos públicos, PJLP, foi 5%. Você pega 10% menos 5%, dá uma diferença de 5%. Pega esse 5%, multiplica pelo estoque, que é 400 bilhões, isso aí dá 20 bilhões ao ano. Então, isso eu não estou nem falando da equalização de juros. Se eu colocar a equalização de juros, com certeza eu vou ter mais aí perto de 4 bilhões. Então, essa conta fiscal ao ano já é equivalente, para mim, a um Bolsa Família. O Bolsa Empresário é equivalente ao Bolsa Família. Que esse ponto. Obrigado, Monsenhor, por estar aqui. Obrigado, Ju, por estar aqui. Eu sei que esse assunto é árido, mas acontece que é sobre o seu dinheiro.